Oi, Celi, bom dia. Oi, gente, vamos chegando. Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar. Sabadão, 8 horas da manhã, né? Hoje eu tô aqui no espaço Equilíbrio. Fazia dias que a gente não vinha por aqui. E aí eu resolvi fazer a live daqui do espaço, até para ter essa conexão maior com o espaço, com um ambiente, né, que tem tudo a ver com o tema de hoje, equilíbrio. Bom dia, Kelly, tudo bem? Olha onde eu estou. E hoje também estou falando pelo Evolui, né? Um movimento muito lindo de desenvolvimento de pessoas para uma série de práticas de envolvimento com as pessoas, né? Saudade também, Kelly. E o tema é o equilíbrio em tempos de desequilíbrio, né? Vocês estão me escutando bem? Estão me vendo bem? Como que tá a imagem e o som aí? Fala pra mim. Vou mandar um aviãozinho aqui pro povo chegar. Isso, tá ouvindo? Legal. Walter, bom dia, tudo bem? Vamos aguardar um minutinho o pessoal chegar. Nós vamos falar hoje sobre equilíbrio em tempos de desequilíbrio. Se você achar que tem alguém que possa se interessar por esse assunto, manda um aviãozinho aí para os seus contatos, para o pessoal ir chegando. Já vou começar a falar do assunto. Bom dia, Tiger. Como é seu nome? Falei certo? É esse mesmo? E como vocês estão hoje? Em equilíbrio ou em desequilíbrio? Chico, Chica, bom dia, bem-vindo, bem-vindas, bem-vindos. Estamos aguardando só um pouquinho o pessoal chegando. Eu entrei e caí a conexão, mas acho que agora vai ficar tudo bem. Fala pra mim, de 0 a 10, o quanto você se sente equilibrado hoje? Ou equilibrada? De 0 a 10. E aí, gente, como vocês estão se sentindo nesse momento, né?
Antes da gente começar a falar, vou começar a falar sobre essa questão do equilíbrio. Eu trouxe um texto que é do filósofo chinês Lao Tse, que ele traz uma reflexão bem interessante. Oi, Márcio, bom dia. Eu vou ler um texto aqui, que a gente vai falar hoje sobre equilíbrio e desequilíbrio, né? Como ter equilíbrio em tempos de desequilíbrio. E antes da gente falar exatamente sobre isso, quero trazer uma reflexão para depois a gente entrar nesse assunto sobre o que realmente é o equilíbrio e o que é o desequilíbrio, né? Onde realmente está isso. E eu achei esse texto bem interessante, pertinente com o assunto que eu vou trazer aqui. Só temos consciência do belo quando conhecemos o feio. Só temos consciência do bom quando conhecemos o mal. Porquanto o ser e o existir se engendram mutuamente, o fácil e o difícil se completam, o grande e o pequeno são complementares, o alto e o baixo formam um todo, o som e o silêncio formam a harmonia, o passado e o futuro geram o tempo. Eis porque o sábio age pelo não agir, e ensina sem falar, aceita tudo que lhe acontece, produz tudo e não fica com nada. O sábio tudo realiza e nada considera seu, tudo faz e não se apega à sua obra, não se permite aos frutos da sua atividade. Termina a sua obra e está sempre no princípio, e por isso a sua obra prospera. Então, eu quis trazer essa reflexão porque a gente só conhece o equilíbrio por conta do desequilíbrio ou o contrário, né? Então, a reflexão que eu quero trazer aqui sobre o equilíbrio é: se a gente parar para pensar mesmo, será que agora, esse momento de isolamento, de contato com a família, de estar realizando o seu trabalho ou não estar realizando o seu trabalho, se você olhar o contexto fechado da sua vida, se a gente pensar muito nas consequências, né? Será que o desequilíbrio é agora ou será que agora é o equilíbrio? Então, fazendo uma jogadinha com a palavra e trazendo uma reflexão, o que verdadeiramente é o equilíbrio, né? Essa palavra tem vários significados de equilíbrio, né? Mas eu gosto sempre de dizer que para a gente ter o equilíbrio, a gente precisa estar em movimento. Então, o equilíbrio não é estático, né? Então, as coisas vão acontecendo, a gente vai percebendo e realinhando, né? Falando do todo. Aconteceu algo onde a gente não tinha o controle, não havia o que ser feito a não ser o que a gente está fazendo. E como a gente aceitou isso logo de imediato? Houve uma resistência, né? Acredito que cada pessoa tem a sua forma com relação às ações, às atitudes, aos sentimentos, né? Mas como olhar para esse equilíbrio e como ter esse equilíbrio, né? Então, se eu considero que a minha vida antes do isolamento era o equilíbrio, talvez eu esteja vivendo o desequilíbrio. Depende do ponto de vista. Se por outro lado, a minha vida antes do isolamento, eu considerasse que ela estivesse em desequilíbrio, talvez o equilíbrio esteja no agora, né? Onde a gente está tendo várias oportunidades diferentes de antes, né? Falando de uma maneira
geral. E se a gente trouxer um pouco mais perto, né? Quais são as oportunidades que a gente está tendo nesse período? Tudo bem? Chegou mais uma pessoa aqui. Estou fazendo uma introdução sobre o nosso assunto, equilíbrio e desequilíbrio, né? Eu li um texto falando um pouquinho sobre isso, sobre como a gente perceber. A gente só tem a luz porque a gente tem a escuridão. Se a gente ficar o tempo todo na luz, a gente não a percebe mais. Então essas mudanças são importantes e a gente gera movimento, gera conexão com aquilo que a gente talvez tenha uma condição de comparar. A partir do desequilíbrio eu vou perceber o equilíbrio, né? E como eu posso hoje me conectar? Então, eu preciso identificar qual momento eu estou vivendo. Hoje nós estamos fazendo essa live em conjunto com o Evolui, que é um movimento justamente de evolução das pessoas. Bom dia, Luiz. Bom dia, Mozato. E sejam bem-vindos para a gente trazer essa reflexão, né? E como a gente sair desse momento e como eu perceber o quanto eu estou em equilíbrio ou em desequilíbrio. A gente, num primeiro momento, se sente, né, talvez conturbado, sem uma noção muito específica, né? E aí eu vou falar uma percepção minha, da minha vida, nesse período. Eu percebi que eu estava trabalhando demais antes, né? Tem algumas atividades que não estão acontecendo, outras atividades eu estou desenvolvendo da minha casa, e aí eu percebi que eu estava bastante ocupada. E se eu estivesse fazendo tudo que dentro da normalidade do ritmo que vinha, né, eu estava trabalhando ainda muito mais. Então eu trouxe essas reflexões para mim no sentido de como eu quero estar depois desse período, né? E isso tem a ver com equilíbrio, você perceber o movimento, por mais que algumas situações sejam decididas, né, no sentido de tomar a decisão e escolher estar, você acaba entrando num ritmo. E como não entrar nesse ritmo, né? Existem algumas estratégias que eu venho falando desde que a gente tá... Bom dia, Sofia. Bom dia, Nana. Laís, tudo bem? A gente começou uma introdução aqui sobre o equilíbrio, né? Então eu falei um pouquinho já por que eu estou aqui também conectada com a Evolui. E trazendo a reflexão para as pessoas perceberem se o equilíbrio era antes do isolamento ou se é agora, né? E nesse momento estava compartilhando um pouquinho da minha experiência. Então, que eu percebi que eu estava trabalhando demais. Não que eu esteja reclamando, né? Não é uma reclamação, é uma constatação. E talvez eu esteja analisando agora, nesse período, o que levar, né, após esse momento. E o quanto de equilíbrio eu estou tendo na minha vida com as atividades que eu estou desenvolvendo hoje, com as oportunidades que eu estou tendo hoje de proximidade com meus filhos, né? Apesar do distanciamento da família, estamos nós três. Então a gente está tendo uma oportunidade muito bacana de restabelecer também uma outra forma. Bom dia! Nossa, que legal! Selfie do coração! De ter uma outra oportunidade de olhar para isso, né? E também, qual é a percepção que eu tenho do equilíbrio e do desequilíbrio? Falando no macro, né? No primeiro momento, para a gente
observar e se conectar com os nossos momentos, né? Então, eu penso que é tudo isso que a gente pode pensar e como a gente vai fazer essa transição e perceber, mas eu também posso perceber que não, que o equilíbrio era assim antes do isolamento, né? Então, falando no contexto, o que é o equilíbrio e o desequilíbrio e o que eu percebo, né? E aí trazendo a reflexão agora um pouquinho mais para o pessoal, o ser, o indivíduo, né? Qual é o meu estado hoje? Bom dia, Evolui! Qual é o meu estado hoje? Eu, enquanto pessoa, enquanto ser humano, lidando com essa situação, né? Então, eu falei um pouquinho do macro. Tudo bem? É você que tá aí, Carol? Então, tá fazendo parte desse movimento pra mim? Me emocionei agora. É importante, porque eu também tenho trazido conteúdos para trazer essa reflexão para as pessoas, né? E estar falando de equilíbrio também me traz a reflexão de como eu estou e como eu estou me relacionando com tudo isso, né? Então tem dias que a gente precisa se olhar também, né? E a reflexão que eu venho fazendo na minha vida é o que eu quero levar, o que eu quero continuar depois desse período, né? Eu recebi o oi da Carol aqui e me emocionei. Mas tá tudo bem, eu estou em equilíbrio, foi só uma emoção mesmo. Que é muito gratificante estar fazendo parte desse movimento. Então, gratidão, Carol, também, pela oportunidade de estar trazendo um pouco daquilo que eu vivo, que eu acredito, para as pessoas. Passou. Então, eu estava trazendo a reflexão agora sobre o ser, né? Falei um pouquinho do equilíbrio e do desequilíbrio. Como a gente perceber que a gente só consegue perceber que há um equilíbrio quando a gente tem o desequilíbrio, ou quando a gente tem a percepção do desequilíbrio e como gostaria que fosse o equilíbrio, né? Bom dia! Sabadão de manhã, o povo tá acordando, mas tudo bem, gente, a live vai ficar gravada, né? Vai ficar disponível 24 horas, então a gente pode compartilhar com as pessoas. A gente pode também refletir, algumas pessoas que talvez fosse interessante parar e ter essa reflexão, né? Então, para mim está sendo um momento muito importante de entendimento desse equilíbrio e desequilíbrio, da gente sair do automático, sentir verdadeiramente o que é o mais importante nesse momento, né? A vida, os relacionamentos, a nossa conexão. A gente está tendo a oportunidade de ter a tecnologia, né, para nos conectar, e de vez em quando a gente fica com vontade de estar com outras pessoas, né, e a gente se permitir também a fazer essa reflexão de quanto eu contribuo ou não contribuo para o equilíbrio, né? Das pessoas que estão à minha volta, do mundo, de todos os ambientes onde eu faço parte, né? Então, como eu contribuo? Como o meu estado também interfere, né, na vida das pessoas que estão com a gente? O quanto tudo isso está em equilíbrio ou desequilíbrio na nossa vida, né? E o nosso equilíbrio emocional, que é muito
importante a gente também ter essa percepção, né? E a gente ter a capacidade de se conectar com algo maior, com algo que nos coloque em vibração positiva, né? E se reconhecendo e fazendo as mudanças, as observações, né? E se capacitando através do amor, através da leitura, do contato com as pessoas. Juliano, bom dia, né? Então, eu tenho pensado bastante sobre essa questão do viver esse momento. Opa, virei aqui sem querer. De viver esse momento e ter essa reflexão do que é equilíbrio, do que não é equilíbrio, e como a gente identificar isso e mudar o estado, né? Se eu estou percebendo que eu estou em desequilíbrio, de que maneira eu me conecto, eu mudo isso dentro de mim, né? Então, a proposta dessa reflexão é a gente trazer isso. Existem várias formas, né, que a gente pode buscar e se conectar e trazer esse equilíbrio. E uma das principais coisas ou sentimentos é o de aceitação, né? Então, fazer uma reflexão em nível maior, né? Universal, em nível talvez país, cidade, e a gente pode ir trazendo isso para nossa casa e para o nosso ser, né? Então, como eu estou percebendo tudo isso e como eu estou me relacionando com isso? Aquilo que eu não aceito, eu não consigo me relacionar, né? Gera vários sentimentos, gera uma resistência, gera uma dor, né? Então, de que maneira que eu posso trabalhar essa aceitação e trazendo um movimento e acalmar e olhar em volta e perceber as possibilidades, né? Então, como me conectar com isso? Como ter essa capacidade? Outro dia eu ouvi uma pessoa me falou assim: como você, como empresária, consegue transmitir essa calma? Oi, Bel, tudo bem? Aí eu falei assim: eu acho que eu não estou pensando como empresária. Todo movimento tem uma consequência, né? Mas eu estou pensando como ser humano, como pessoa, com amor, que eu preciso estar na minha casa, com os meus filhos, também com os funcionários, né? De alguma maneira você se conectar e também trazer esse equilíbrio e ter essa capacidade de dizer: vai passar e vai ficar tudo bem, né? Então, é tudo isso que eu tô vivendo. Dessa maneira eu estou me conectando com esse momento, assim, né? E hoje eu resolvi sair da minha casa. Então eu tô no meu espaço de trabalho. Eu vim pra cá. Então eu também me emocionei ao entrar aqui. E me senti assim em casa também, né? E tá sendo muito bom poder sentir isso e tá até transmitindo isso, porque as nossas emoções, elas também vão mudando, né? E como eu tenho feito para viver esse momento em equilíbrio, né? Então, deixando mesmo as coisas virem e a gente expandindo a consciência, o autoconhecimento, se conectando com as emoções. Muitas pessoas têm um pouco mais de dificuldade de talvez perceber os ganhos que a gente pode estar vivendo nesse momento. Então, trazer esse olhar para dentro da gente, né? Sair um pouco da conexão dos noticiários, de estar recebendo
muita energia negativa, então você conseguir se blindar, né? Vai ficar tudo bem e estar tudo bem. Então a gente identificar isso, né? Identificar isso, se como eu estou lidando com isso, como tá isso dentro de mim, né? Eu tenho algumas práticas que eu faço diariamente. Então eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês, né? E de repente se conectar também com uma possibilidade de vocês trazerem para a vida de vocês. A Bel tá escrevendo alguma coisa aqui, mas está passando muito rápido. Gratidão pelas palavras. E eu acho que a gente ter pessoas em volta, né, que pensam parecido com a gente, e a gente poder também ser um instrumento de elevar a consciência das pessoas que estão com a gente, né? Então isso é bem forte para mim, isso, essa capacidade e essa disponibilidade, e a gente ter essa compreensão, né, de que nós somos instrumentos de que possa estar melhorando a vida das pessoas que estão à nossa volta. Então, dentro das coisas, das atividades, né, das reflexões que eu tenho no meu dia a dia, é trazer isso primeiro para mim, né, no sentido de me sentir, para poder interagir com o que está acontecendo e com as pessoas que estão à volta, né? E então, no meu dia a dia eu tenho uma rotina, eu estabeleci alguns horários, né? Eu estou prestando alguns serviços. A atividade física é uma das situações que me fazem ter uma conexão muito forte com a minha saúde física, com energizar o meu corpo, equilibrar as minhas emoções, né? Aqui, já falei em outro momento, vou reforçar aqui, no Evolui Redes Sistêmicas no Instagram. Então tá tendo várias lives, vários profissionais também trazendo essa reflexão, contribuindo para o momento de todas as pessoas, né? Então eu também estou aqui hoje trazendo dentro do meu conhecimento um pouquinho para contribuir e trazer essa reflexão de como a gente pode ter sim esse equilíbrio, né? Mas a gente precisa primeiro perceber o que é esse equilíbrio, né? Que a gente fala tanto, né? A gente fala do equilíbrio das dimensões, dimensão emocional, intelectual, física, social. Nesse momento, algumas dimensões a gente está com a ação diminuída fisicamente, mas não significa que a gente precisa mudar isso, né? A gente pode ter uma relação e se manter em contato e tá fazendo trazendo esse equilíbrio, né, das nossas dimensões, trazer a aceitação e trabalhar isso internamente e a gente também contribuir externamente, né? Então, estava falando da aceitação, que é necessário a gente se conectar com isso, né? Se a gente levar para o ambiente do trabalho, quantas pessoas estão em ambientes diferentes e talvez percebendo que esse ambiente é mais equilibrado, traz um equilíbrio maior, né? Então, talvez algumas profissões a gente precisa estar aberto a novas possibilidades, né? Novas formas de se fazer algo que você tinha um modus operandi antes e que agora evoluiu, né? Houve uma transmutação. Então, tudo o que a gente está vivendo hoje, a gente pode ter um olhar positivo e analisar algumas coisas. Eu acredito verdadeiramente que nós não somos mais a mesma pessoa, né? E essa transformação vai continuar ainda mais. Muita coisa
não vai voltar a ser como era pelo simples fato que nós não somos mais a mesma pessoa, né? E a gente tem a oportunidade, oi Mari, de melhorarmos, né? De ampliar a nossa consciência, de ter uma clareza de como eu quero sair ou se eu não quero sair, né? E como eu vou fazer isso, né? Então, ter primeiro uma clareza, entender os nossos sentimentos, ficar um pouco também parado, também traz essa percepção e a gente ter a capacidade do que realmente é o equilíbrio e o que não é o equilíbrio, né? O desequilíbrio. A gente só consegue ter um parâmetro ou outro quando a gente consegue ter uma clareza. Qual é o equilíbrio que eu quero na minha vida no sentido do meu trabalho? Eu falei no começo aqui, não sei se todos ouviram, mas eu percebi que eu estava trabalhando demais, né? E eu estou fazendo essa reflexão do o que eu quero levar, como eu quero estar com relação ao meu trabalho depois, né? Desse momento. Então a gente vai trazendo esse movimento, né? Então eu falei que como eu me conecto comigo mesma, né? Tendo esse olhar, tendo essa percepção, parando um pouco, estudando outras coisas, né? Atividade física faz parte do meu dia, todos os dias, de formas diferentes, né? Então eu conecto com a minha necessidade e faço. Tomar sol tem sido uma atividade que nem sempre eu conseguia antes fazer, então o tomar sol todos os dias também está fazendo parte, né, da minha rotina. Meditar também está fazendo parte da minha rotina. Estou falando coisas fora do meu trabalho que eu trouxe para a minha vida nesse período, que nem sempre eu conseguia fazer tudo todo dia. Não que isso seja uma obrigação, não, mas eu percebi o quanto isso tem me ajudado a estar serena, a estar tranquila, a conseguir ser esse instrumento de acolhimento também para as outras pessoas, de estar transmitindo uma palavra quando necessário e também de me reabastecer, né, para ter essa força, também ter essa clareza e caminhar. Então, oi Dani, bom dia. Então, como a gente viver esse momento em plenitude, né? Existem os pontos de interrogação? Com certeza, mas a gente também tinha os pontos de interrogação antes de estar acontecendo tudo isso, né? E talvez, né, a nossa calma, a nossa capacidade de lidar com isso também acalme os nossos governantes, né? Estar à frente. Oi Silvia, Fabiana, bom dia. Vamos falar um pouquinho e ter essa percepção da nossa reflexão aqui sobre equilíbrio e desequilíbrio. Estar à frente e tomar decisões que vai influenciar a vida de muitas pessoas. Essas pessoas também precisam da nossa energia para que se tomem as melhores decisões, que eles também consigam analisar o cenário, né? Então, é um dar e receber, né? Então, a gente se conectar com essa nossa capacidade e sermos instrumentos, né? De luz, de amor, de compreensão, de ação também, de energia. Então, não é simplesmente a gente ficar zen, né? Não está acontecendo nada, não, né? O desequilíbrio também provoca reações, provoca mudanças, né? E às vezes precisam de mudanças de ações mais enérgicas, né? E a gente tem tudo isso dentro da gente, se posicionar, né? Decidir, né? E quanto mais em conexão comigo e com o que está acontecendo, eu tenho maior clareza para saber e ter a sabedoria de como agir, né?
Agora é o momento de eu estar tranquila, agora é o momento de eu energicamente me posicionar, reagir, né? Ter essa ação e ter essa capacidade, né? De percepção do nosso eu e do nosso contexto e o que eu estou fazendo com tudo isso, né? Estar presente, ter essa capacidade da gente estar presente, né? Então, é interessante ter essa possibilidade de olhar para isso, né? O equilíbrio vem do desequilíbrio e o desequilíbrio vem do equilíbrio. A gente não pode estar estático, né? Esses movimentos fazendo a gente ter crescimento. Quanto maior tranquilidade eu conseguir olhar, melhores serão as minhas decisões, né? E eu posso ter uma forma de me conectar comigo mesma, diferente da outra, né? Outro dia eu tive vontade de gritar mesmo, botar pra fora, né? E trazer o equilíbrio emocional. Gritar, simplesmente aliviar, né? Não é gritar com ninguém, não. Eu me tranquei no banheiro e dei uns gritos lá, assim, de que eu precisava de mais energia, de mais movimento, né? Então, a gente buscar cada um a sua forma de se conectar consigo mesmo e trazer o equilíbrio da sua energia, né? Uma pessoa que é mais agitada tem uma forma de se conectar consigo mesma, uma pessoa que é mais tranquila, e a gente trazer esse equilíbrio, né? Eu tava conversando com uma coach essa semana, ela falou assim, cara, eu tô me sentindo muito no campo dos pensamentos, não tô conseguindo agir, né? Então, existem exercícios pra gente trabalhar nossa energia essencial, a nossa vitalidade, e a gente trazer também o equilíbrio da emoção, trazer essa conexão com a nossa energia e a gente trabalhar o contexto. Existem horas que eu preciso estar mais entendendo meus sentimentos, os meus pensamentos e também as minhas ações, né? Oi, Valéria! Então, como eu ter essa percepção e como eu trabalhar isso, né? Então, a meditação, ela pode ser feita de várias formas, ela pode ter um efeito relaxante, ela pode ter um efeito de positividade, depende da forma como você conduz, né? E às vezes a gente não tá conseguindo ter essa clareza de o que fazer, né? Então é importante eu ir me descobrindo. E eu quero convidar agora a gente fazer um relaxamento físico através de uma técnica do Mindfulness, né? Existem N técnicas, existem várias formas de terapia, mas diante de algumas coisas que já foram apresentadas aqui no Evolui, né? Reforçando aí, quem não conhece, segue lá no @Evolui Redes Sistêmicas. Então, a gente está fazendo vários movimentos, cada profissional está contribuindo um pouco com o seu conhecimento, né? Eu estou hoje aqui no meu Insta, falando, conectada também com o pessoal do Evolui, trazendo uma reflexão do equilíbrio e o desequilíbrio, como viver isso da melhor maneira possível, né? Falando um pouquinho para quem está chegando agora. E eu quero convidar vocês a gente fazer um relaxamento físico, né? Que também é uma forma de trazer a percepção de como o meu corpo está e se conectar um pouquinho com o nosso físico, né? Que é a nossa receptividade, né? Nós somos seres que sentem, né? Que sentimos e estamos numa forma física hoje, né? Então, hoje eu quero te convidar a dar uma atenção através dessa prática que eu vou conduzir rapidinho, para que a gente perceba o nosso físico, né? Se ele está recebendo reverberações do nosso emocional,
como que eu tô lidando com isso, né? E às vezes eu não percebo algumas tensões. Então, esse é o meu convite agora, tá? Se você quiser, nesse momento, antes da gente começar, colocar de 0 a 10 o quanto você está se sentindo em equilíbrio ou em desequilíbrio neste momento. De 0 a 10, o quanto você tá? Escreve aí pra mim, em equilíbrio. E fazendo uma reflexão através até do exercício, né? A atividade física, quando você começa a fazer o exercício, o oxigênio no nosso corpo precisa de um tempo para entrar em equilíbrio, né? Então, dá uma sensação de falta de ar, de que eu não vou dar conta, né? E aí você insiste e você entra nesse equilíbrio e fica tudo bem, né? Então, essa desorganização inicial também é importante pra gente perceber. Aí o pessoal tá colocando aqui que tá se sentindo 7, né? Então, o 7 já tá um pouco mais acima, né? Do como eu identifico que seja o meu equilíbrio, né? Eu estou a caminho do meu equilíbrio. O 6, né? Então, eu acredito que essa percepção de como a gente está, né? Me faz ter essa clareza de para onde eu estou indo, né? Como eu estaria se eu tivesse com 10? Aí eu consigo trabalhar, então, eu preciso talvez parar de ver noticiário, né? Ou se eu estou muito alheia do mundo, preciso me conectar um pouco com o mundo. Então, cada pessoa está vivendo um momento de maneira diferente, né? Dentro da sua realidade, mas existem coisas, né? Estratégias que a gente consegue trazer para que a gente vá indo para o próximo nível. E se eu não sei como eu estou, talvez eu não consiga ter essa percepção, né? Como eu estaria se eu estivesse realmente num equilíbrio? Ok, eu estaria mais tranquila, já estaria planejando o retorno, ou eu estaria estudando, ou eu poderia estar conectando com mais pessoas, né? Ou conectando comigo mesmo. Então, eu preciso entender o que está acontecendo, ter esse olhar, essa clareza, para eu entender também como eu posso ficar melhor, né? Então, como eu posso ficar melhor? E aí, hoje, vamos começar, então, essa reflexão, essa conexão com a nossa parte física, né? Então, eu vou te convidar a sentar, se você quiser sentar no chão ou na cadeira mesmo, de uma maneira que você sinta que você está controlando a sua postura, você não está relaxado, simplesmente solto, tá? Então você tá num momento que o objetivo não é que você durma, é que você sinta o seu corpo, tá? Então você pode sentar com as pernas cruzadas, em posição de lótus, ou você pode estar na cadeira com os pés apoiados no chão. Se você estiver na cama, meu convite é que você se sente, mas do seu jeito é o jeito certo, tá bom? Então, a partir dessa percepção da sua postura, eu vou te convidar agora para você fechar os seus olhos e ir percebendo o ritmo da sua respiração. Apenas perceba. Então, você pode perceber como está o ritmo da sua respiração. Você observa o ar entrando no seu corpo e o ar saindo do seu corpo. Ele está num ritmo, você não consegue perceber o ritmo. Apenas perceba e tente identificar o ritmo da inspiração. Está lento? Está acelerado?
qual o movimento que a sua inspiração provoca no seu corpo. Então, inspira e solta. E observa só o movimento que a sua inspiração provoca no seu corpo. E se você sentir necessidade de se acomodar, movimentar, não tem problema, você não precisa ficar tenso, tá? O objetivo é justamente você perceber como o seu corpo está. E quando você inspira, você observa o movimento. Até onde vai esse movimento? Ele está pequeno, você sente ele só no tórax, ele abrange o seu abdômen, você sente a musculatura das costas. Como você percebe a sua respiração? Ela está profunda? Está superficial? Talvez você possa ir percebendo e aumentando a profundidade da sua inspiração e começar a perceber um movimento maior no seu tronco, nos seus músculos. E você vai percebendo, você vai se conectando um pouquinho com o alinhamento da sua coluna. Perceba se está fácil se manter nessa posição. Observa também a posição da sua cabeça. Mantenha o seu queixo paralelo ao solo, como se tivesse alguém puxando no topo da sua cabeça com um fiozinho de nylon. E você vai percebendo que você pode crescer e se acomodar. Então, inspira profundamente, vai ampliando, vai tomando todo o seu pulmão, o quanto ele é importante para a nossa saúde, para a nossa vida. Sinta o movimento do seu pulmão, vai soltando devagarinho. Perceba os movimentos da musculatura envolvida na sua inspiração e na sua expiração. Vai percebendo o movimento no seu corpo, a inspiração também massageia o nosso coração. A gente pode perceber o movimento no abdômen, movimentar também, massagear os nossos órgãos internos. E eu vou te convidar a dar uma atenção para os seus pés, os pés que nos levam, nos trazem, nos mantém em pé. Sinta os seus pés, perceba a superfície onde estão os seus pés, a temperatura, o contato que ele está tendo com essa superfície. Se você está com os pés no calçado, se você está descalço ou descalça, como você está sentindo os seus pés? Há alguma dor? Tem alguma tensão? Traga a sua atenção agora para os seus tornozelos. E quando eu falar uma parte do seu corpo, se você sentir necessidade de movimentar para você ter essa percepção maior, não tem problema, você pode fazer isso.
é justamente a gente sentir o nosso corpo, como ele está, né? Nós temos músculos, temos tendões, temos células. Vai observando também a sua inspiração, se alterou o ritmo, como você está percebendo. E volta mais uma vez a sua atenção para suas pernas, para sua panturrilha. A panturrilha que também ajuda a gente na nossa circulação, a trazer o nosso sangue de volta para o coração, né? A nossa bomba na perna, que também pulsa a vida. Como você está percebendo essa musculatura? Se está rígido, se está relaxado. E vai subindo para o seu joelho, vai percebendo as suas coxas. Como estão as suas coxas? Estão soltas, relaxadas numa superfície, se você está sentado. Quão macio você percebe ou não esta superfície? Como está a sua musculatura? Se existe uma tensão, se você sente ela leve ou pesada. E como você está percebendo o seu quadril, a sua coluna lombar. E vai percebendo a sua postura também, o ritmo da sua inspiração. E aí perceba agora as suas mãos, os seus dedos, como você sente a circulação, existe alguma tensão nas suas mãos. E você vai subindo, percebendo o seu antebraço, o antebraço direito, o antebraço esquerdo. E você vai subindo, percebendo o seu ombro. Como você sente e percebe o seu ombro, se ele está tenso, tem algum ponto de tensão. O direito primeiro, dá uma atenção especial para o seu ombro direito. Como está? E aí você vai sentindo o seu ombro esquerdo. O quanto a sua inspiração movimenta os seus ombros, o quanto o seu pescoço está relaxado. Procura perceber o seu couro cabeludo, se existe algum ponto de tensão, de dor. A musculatura da sua testa. Deixa a sua mandíbula solta. Procura observar os músculos do seu rosto. Vai percebendo agora a circulação em todo o seu corpo, uma energia. E você pode inspirar e expirar no seu ritmo. E agora, conforme você inspira, eu quero te convidar a dar uma cor para esse ar. Pode ser uma luz brilhante, uma luz branca, rosa, lilás, a sua cor. Todas as vezes e cada vez mais que você inspirar, você vai imaginar que esse ar, ele está chegando em cada célula do seu corpo. E você vai começar a imaginar isso
lá do seu dedão do pé. Então, cada ar vai percorrendo um caminho e eu vou preenchendo as minhas células com essa luz, com essa cor. E eu vou me vendo, começando lá pelos meus pés, preenchido. E todas as vezes que eu inspirar junto com essa cor, eu posso me preencher de amor. E eu vou me preenchendo e eu vou percebendo que o meu pé já está todo preenchido de amor. E eu vou subindo, preenchendo cada célula, passando pelo meu tornozelo, passando pela minha perna, pela minha coxa. E eu vou sentindo cada vez mais esse amor. E eu vou trazendo também comigo paz, serenidade. Eu vou trazendo também coragem. E eu vou preenchendo cada célula com tudo isso. E eu vou sentindo tudo isso no meu corpo. Esse preenchimento, esse pertencimento, essa minha capacidade de trazer tudo isso para mim. E eu vou sentindo o meu tronco, os meus braços, o meu pescoço. E eu vou inspirando e trazendo esse preenchimento com essa cor. E essa cor também traz amor, paz, serenidade, coragem. E a minha voz vai silenciar um pouquinho para que você possa colocar também o preenchimento das suas necessidades, o que você está sentindo, que talvez eu não tenha falado, que você possa se preencher. Inspira e se preencha. Que você se preencheu toda e todo com essa luz, com essa cor. E agora eu quero te convidar a que a gente expanda isso que a gente inspirou. Então, se você tiver essa capacidade, se você puder se olhar de fora, você vai se sentir um ser muito iluminado, muito preenchido com essa cor, com esses sentimentos todos. E eu vou te convidar a você expandir e você preencher primeiro aonde você está com essa cor. Você preenche e você vai expandindo. E a gente tem só alguns minutos para a gente fazer isso. E você preencha o seu ambiente, o nosso país, o mundo. E você pode agora, nesse momento, conseguir imaginar uma conexão das nossas luzes. E se a gente estivesse olhando de cima da Terra, a gente ia perceber ela vibrando muito, exalando amor, paz, coragem. E a gente, numa luz única, a gente conseguir atingir e fazer isso tudo com todos. E vai expandindo. E a nossa live vai interromper. E eu quero te convidar